temos também alguns Judas, né? O Judas mais conhecido da Bíblia é aquele que traiu Jesus, né? Mas temos também o Judas Tadeu, né? E temos aqui o Judas escritor da Epístola de Judas, né? Que ele se apresenta como o meio irmão de Jesus, né? Irmão de Tiago, correto? Bom, por que Judas escreveu essa epístola, meus irmãos? Vamos ler ali o versículo 3. Amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Lembrando, igreja, completa comigo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Amém. Meus irmãos, isso é uma coisa que nós precisamos entender. Muitas vezes nós não gostamos de receber mensagens doutrinárias, tá? O nosso prazer muitas vezes é ouvir mensagens de consolo, mensagens de encorajamento e mensagens de promessas, né? É muito bom ouvir, eu também gosto disso, mas vejam, meus irmãos, temos que tratar também da fé que uma vez foi nos entregue, né? E da sã doutrina, tá, meus irmãos? A doutrina da palavra de Deus escrita na Epístola de Judas, ela vem para confrontar e vem para corrigir condutas e crenças, né? Nós precisamos entender, a sã doutrina, ela traz boa conduta. Seguir a prática da sã doutrina tem como fruto a boa conduta. Mas a má conduta, meus irmãos, ela vem da falsa doutrina ou do abandono da sã doutrina. A falsa ou má conduta, ela vem da falsa doutrina ou do abandono da boa doutrina, da sã doutrina. Versículo 4, meus irmãos, acompanhem comigo. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Algumas versões vêm no lugar da palavra dissolução, a palavra legalismo ou liberalismo, né? Irmãos, isso é não dar o devido valor à graça que o nosso Senhor Jesus Cristo teve por nós, né? Ilustração, meus irmãos, é muito triste ver igrejas batistas hoje em dia se transformando em sinagogas de Satanás. Uma certa igreja batista, não está gravando, né? Com um certo cidadão chamado, não vou falar o nome dele porque está sendo gravado aqui, minha esposa está gravando, mas alguns vão lembrar, vão saber do que eu estou falando, meus filhos que eu vou dizer aqui. Um certo cidadão que se diz pastor, foi de ideologias contrárias à Bíblia, né? E ele se apresenta como um defensor do Evangelho, mas é realmente um falso Cristo, é realmente uma pessoa, um falso profeta, tá? E as suas raízes estão ali no liberalismo teológico, tá? Veja que absurdo, meus irmãos. Ele é a favor de uma revisão da Bíblia, uma atualização da palavra de Deus. Ele é autor de interpretações heréticas e terríveis. Ele disse, por exemplo, que a mulher samaritana, ela não queria água, ela queria o sêmen de Deus. Ele disse que Deus, ele chamou Deus de Deus Mãe. Chamou Deus de Deus Mãe. Ele usou o pronome, aquele pronome meu, todos, na pregação de Natal desse ano passado. Irmãos, os argumentos de pessoas como essas, eu diria que esses estão mais na cara, né? Está bem
quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois